Bem-vindo a mais esta reflexão, que a gente pode observar nas Escrituras, na história, a história que Deus revela acerca do povo judeu, acerca das promessas e depois a nós. É muito simples, é muito claro. Deus cumpre todas essas promessas, pois ele não quebra nenhuma palavra é quebrada quando ele faz as promessas. E o que a gente precisa é observar as coisas segundo as promessas, segundo aquilo que ele falou. E a gente vê nisto o relato, por exemplo, de Josué falando acerca disso lá em Josué 21, versículo 43 ao 45. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais, ou seja, a promessa que ele fez a Abraão. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles, o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quando a gente observa essas palavras, vê a história do povo de Israel até aquele momento, nenhuma foi cumprida. E se o que ouvimos antes também, o que Moisés falou, apregoou, ensinou, falou, todas as promessas se cumpriram. E, na realidade, toda a história que a gente vê do povo de Israel são essas promessas se cumprindo, de como eles andavam, o que aconteceria, e principalmente acerca do profeta que Moisés falou, profeta semelhante a ele. Então, Cristo veio para isso, e é isso que a gente precisa ver e ouvir e entender. E os profetas, logo depois, também confirmaram todas essas promessas. Isaías, a gente vê isso, tudo. São todas essa história, todas as coisas, como iriam acontecer, o que teria. Então, tudo isso aconteceu e há coisas ainda para acontecer. Nós não precisamos ter dúvida disso, porque se o Senhor falou, se ele revelou, se ele deu-nos a conhecer, certamente se cumprirão. Demorado? Pode parecer que sim aos nossos olhos, por causa da brevidade das nossas vidas. Mas Deus há de cumprir todas essas promessas. O Senhor voltará. O Senhor voltará e reinará sobre todas as coisas. O que a gente precisa entender é que ele restaurará e que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus e aonde seremos julgados pelas coisas que nós fizemos, pelas obras que realizamos. E o que a gente precisa entender é que as obras que realizamos está de forma intrínseca ligado a quem nós somos, a obra que Deus realizou, o que Ele nos deu a conhecer e o que compreendemos. Se soubermos que a salvação é pela graça, a obra de Deus em nosso favor, nós não podemos continuar a viver da mesma maneira, porque nós fomos, conforme suas promessas, feito um novo ser, uma nova criatura, para vivermos e andarmos na sua vontade. Ele nos capacitou para rejeitar as paixões humanas, ou seja, a maneira de viver segundo a carne, segundo a maldade humana, em pecado. Ele nos chamou para vivermos na sua vontade, livres do pecado, não mais escravos do pecado, mas podendo revelar suas virtudes nas relações. Por isso, toda obra que a gente realizar irá expressar diante de Deus este fato. Então, existe a promessa e existe justamente a maneira como nós nos submetemos ou não à vontade de Deus, caminhando para a maturidade, santificando o proceder e revelando Deus em nós. Porque nós estamos unidos com o nosso Deus, fomos unidos, somos templo, casa de Deus, morada de Deus, somos pedras vivas deste templo que Ele está construindo. O que a gente precisa entender é que nenhuma palavra será quebrada. Tudo Ele há de cumprir, tudo Ele há de fazer, e nós poderemos viver com Ele eternamente. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender essas coisas, buscar o conhecimento do Senhor, da sua vontade, para vivermos na plenitude da sua vontade, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.